Capítulo 7, parte 3. Quebrado, mas não derrotado. O Tribunal de Sofia é o maior edifício isolado da Bulgária. E quão apropriado é que seja tão grande. É de muita utilidade. Ocupa um quarteirão inteiro na região central da cidade. Meu julgamento realizou-se no mais belo e importante dos salões de julgamento do tribunal, o Salão 11. Microfones e câmeras foram instalados em ambos os lados do auditório, para que o julgamento fosse filmado. Jornalistas de países estrangeiros encontravam-se entre os convidados especiais. Estavam lá representados o The London Telegraph, The New York Times e outros grandes jornais. Aquele seria um julgamento histórico, no qual eu e outros 14 principais líderes eclesiásticos da Bulgária seríamos julgados ao mesmo tempo. Também estava presente o Deão Vermelho de Canterbury, H. Johnson, que fora trazido especialmente para o julgamento. Aos parentes foram dados cartões especiais de admissão. O salão tinha capacidade para mais de 500 pessoas e estava lotado. Um por um, fomos trazidos de nossas celas, escoltados por um policial de cada lado. Fomos levados a assentos sem qualquer comunicação uns com os outros. No entanto, não pudemos deixar de olhar uns para os outros, quando vimos os pastores bem vestidos, usando ternos limpos e passados. Que contraste com os imundos trapos que havíamos usado na prisão durante os últimos 6 meses. Como foi que isso aconteceu? 2 semanas antes de começar o julgamento, disseram-nos que escrevesses aos familiares pedindo camisas e ternos bem passados. Também foi-lhes permitido que nos enviasse tanto alimento quanto pudesse. Além disso, a cozinha da prisão nos mandara alimentos nutritivos e calóricos nas 2 últimas semanas. Tudo para impedir que houvesse qualquer evidência do sofrimento pelo qual havíamos passado. Visto que teríamos que comparecer diante de repórteres e diplomatas estrangeiros, deveríamos parecer bem alimentados. A farsa comunista estava em ação. O tribunal constituía-se de 3 juízes, que eram meros robôs. As verdadeiras decisões estavam nas mãos dos oficiais da polícia secreta, sentados na primeira fileira do auditório. Todo o texto do que seria dito fora escrito com bastante antecedência. As acusações foram lidas pelo promotor-chefe da Bulgária, que era auxiliado pelo promotor estatal Stakov. O primeiro a ser levado para o banco dos réus foi o pastor batista Nikolai Mikhailov. Seu julgamento durou 6 horas. Era o mais transtornado, o mais disposto a dizer que os comunistas queriam que ele dissesse. Na realidade, o pastor Zyapkov, que era o líder de todas as congregações evangélicas da Bulgária, deveria ter sido o primeiro a ser julgado, mas evidentemente a DS não confiava muito que ele se humilharia. O pastor Mikhailov mostrou-se uma testemunha importante contra todos os pastores, e especialmente contra o pastor Zyapkov. Bastaria o testemunho de Milaikov para condenar todos nós à morte. Contudo, visto que tínhamos confessado, entre aspas, a sentença de morte foi, entre aspas, revogada e transformada em aprisionamento. O intuito disso era demonstrar a, entre aspas, misericórdia dos comunistas. O segundo a ser levado para o banco dos réus foi o líder dos metodistas, o pastor Janko Ivanov. Ele repetiu o que dissera o pastor Batista, confirmando o testemunho desde em todos os aspectos. No dia seguinte, os jornais estavam repletos das terríveis, entre aspas, confissões de espionagem dos pastores que haviam, entre aspas, vendido a Bulgária aos ingleses e americanos. De acordo com os jornais, o povo exigia penas mais severas. Evidentemente, toda a notícia dos jornais viera da polícia secreta. De fato, ficamos sabendo posteriormente que os artigos tinham sido escritos várias semanas antes. Recebemos cópias dos jornais a fim de percebermos que nossa situação era desesperadora, não havendo nada mais para fazermos senão confessar e arrependermos e implorar clemência. Nossas confissões estavam escritas como sermões,
e disseram-nos que depois de lermos as confissões, deveríamos lamentar e clamar, entre aspas, arrependimento. Somente meu irmão, Ladin, não fora quebrado. Recusara-se até usar a gravata no tribunal como sinal de sua resistência. Naquela noite, a British Broadcasting Company, a BBC, em Londres, noticiou que Ladin Popov fora o único dos 15 pastores acusados de espionagem que se recusara a confessar. Os repórteres da BBC proclamaram-no como o herói do julgamento, e ele realmente era. Ladin era fisicamente muito vigoroso e foi capaz de resistir boa parte das torturas. Sendo acusado, não tinha esposa ou filhos com quem se preocupar, e isso o ajudara mentalmente. O julgamento foi uma trágica comédia negra, escrita, produzida e dirigida pela polícia secreta. Nós, os pastores, tínhamos sido espancados, submetidos a regimes de fome e nos tornamos gravadores. Antes do julgamento, fôramos destituídos de dois mais importantes fatores da vida de um ser humano: a vontade e a razão. Na realidade, éramos apenas gravações usadas pelas autoridades da polícia secreta, gravações que reproduziam a vontade, os desejos, os pensamentos e as mentiras deles. Gravações reproduzem apenas aquilo que tiver sido registrado nelas. De acordo com a doutrina comunista, o fim justifica os meios. Usarem mentira, engano deliberado, assassinato e todas as medidas possíveis que os ajudem a conseguir os seus propósitos. Em nosso caso, os comunistas tinham objetivos específicos. Em primeiro lugar, o caso contra os principais pastores da nação tinha por objetivo destruir as igrejas evangélicas. Em segundo lugar, visava destruir os pastores fiéis com um só golpe, para que fossem substituídos por pastores fantoches. Quando os pastores foram levados ao banco dos réus, era Cristo e seus ensinos que estavam realmente sendo julgados. Novamente, o diabo arranjara falsas testemunhas e encontrara acusações falsas para livrar-se de Cristo, a luz do mundo. Ele foi julgado perante Pilatos, que recebia ordens de Roma. Foi escarnecido, sentenciado à morte, crucificado e colocado em um túmulo selado. Estávamos apenas seguindo os passos dele. No entanto, embora o diabo tenha se mostrado bastante astuto, esperto e maldoso, ele não obteve êxito, e a razão disso encontra-se nas palavras de Paulo a Timóteo. A palavra de Deus não está algemada, em 2 Timóteo 2, verso 9. A palavra de Deus não pode ser destruída, mas cedo ou mais tarde a verdade será vitoriosa. Exatamente quando o diabo pensava ter obtido vitória, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Uma mentira é sempre uma mentira. Nem marxistas, nem leninistas conseguirão criar um paraíso terrestre fundamentados na mentira. As testemunhas de acusação eram semelhantes aos principais sacerdotes que cuidaram para que Jesus fosse sentenciado à morte. As acusações feitas contra nós baseavam nos fatos, mas apesar disso, as palavras vazias e as circunstâncias fabricadas eram repetidas vez após vez. Um engenheiro que trabalhava em uma fábrica de marmelada testemunhou que discutira com o pastor Ivanov a respeito de como a marmelada era, entre aspas, enlatada a vácuo. Mais tarde, esse engenheiro encontrou dinheiro em um dos seus livros. O promotor lhe perguntou: "Como você acha que o dinheiro apareceu ali? Não acha que o pastor Ivanov o colocou ali como pagamento pela informação que recebeu de você?" Após gaguejar um pouco, a testemunha disse: É claro que ele deve ter feito isso. Essas eram os testemunhos apresentados contra nós. As testemunhas não disseram a verdade, mas o perjúrio das testemunhas era involuntário. Declararam o que eram forçadas a dizer, e eu não sentia nenhuma indignação contra elas. Os testemunhos prosseguiram por 8 horas. O julgamento inteiro prolongou-se por 12 dias. Tudo estava andando como um teatro de marionetes. Os fios eram puxados e as marionetes se moviam. Após serem ouvidos os depoimentos das testemunhas, o promotor fez um discurso que durou 4 horas e continha mais assuntos políticos do que acusações.
Ele descreveu a situação internacional e disse que o, entre aspas, imperialismo internacional tentava impedir os trabalhadores de lutarem por seus ideais. Afirmou que, por meio de nós, os pastores, os imperialistas tentavam destruir o comunismo. Ao terminar, o assistente do promotor fez um discurso de condenação, vituperando pessoalmente cada um de nós. Durante toda a audiência, tanto a promotoria como a defesa salientaram quão perverso era o crime, exigindo a pena de morte para o que acusavam ser espionagem na política, nos assuntos econômicos e na questão de defesa nacional. Contudo, nem a promotoria nem a defesa puderam apresentar um exemplo sequer de qualquer coisa que tivéssemos praticado e que merecesse um castigo tão severo. Nossos advogados, que ganhavam poupudas somas todos os dias em nossa, entre aspas, defesa, apoiavam o promotor em sua propaganda política que nos condenavam. Somente 2 dos advogados de defesa ousaram dizer a verdade. Um deles não era comunista. Estava ali por ser um dos mais hábeis e dos mais conhecidos advogados de Sofia. Em seu discurso de defesa, ele disse: "Meritíssimo, esses pastores foram acusados de espionagem. Não é de nosso dever descobrir em que consistiu a espionagem deles?" E continuou: "O pastor Mishkov traçou um mapa mostrando uma estrada de Plovdiv a Pestera. Segundo a acusação, esse mapa foi entregue aos norte-americanos. Os norte-americanos seriam tão bobos que não poderiam ir a uma livraria mais próxima e comprar um dos mapas da Bulgária que mostra não somente todas as estradas da Bulgária, mas também as ferrovias? Esses mapas são vendidos abertamente." O promotor saltou sobre os pés como se tivesse sido picado por uma abelha e gritou: Senhor Tamborov, o senhor não tem o direito de falar isso. Sabe que hoje tudo é secreto na Bulgária. Tamborov imediatamente percebeu a seriedade do tom de voz do promotor, bem como a ameaça sugerida, e assim mudou de tática, adotando a mesma atitude subserviente usada pelos outros advogados. O pastor Vasil Sepkov, líder das congregações evangélicas, recebeu o tratamento mais severo. A despeito da sua inocência em face das acusações lançadas contra ele, seus advogados aconselharam-no a confessar, a arrepender-se e pedir misericórdia, pois de outra maneira seria impossível escapar da pena de morte. Quando testemunhou em defesa própria, aquele homem que conhecêramos como firme e resoluto servo do Senhor chorou profusamente. Ele também passara por sofrimentos indescritíveis. Todos olharam surpresos para o pastor Ziapkov. Contudo, não era o pastor Ziapkov que falava, mas sim um toca-fitas que reproduzia o cântico composto pela polícia secreta. Nem mesmo o tom e o som da sua voz eram dele. Após o julgamento, não vimos mais o pastor Ziapkov por 3 anos. As torturas pelas quais passara o tinha levado à beira da demência e foram necessários 3 anos inteiros para que ele se recuperasse. Sob aquelas circunstâncias, a timidez e o temor tomaram conta das igrejas. O segundo plano da polícia secreta estava começando a funcionar. Um após outro, os principais líderes cristãos leigos foram chamados à sede da polícia secreta, sendo-lhes ordenados terminantemente que renunciasse à amizade e à comunhão com seus ex-pastores. Os jornais começaram a imprimir notas escritas por membros comuns das igrejas ou por líderes leigos, dizendo: "Expresso o meu repúdio pelas atividades dos pastores e renuncio às minhas relações com eles." No entanto, assim como nos dias de Elias, houve um remanescente que se recusou a prostrar-se diante de Baal. Portanto, nas congregações, houve aqueles que permaneceram ao nosso lado. Houve pastores que não apresentaram notas de renúncia nos jornais, mas um por um desses pastores logo lançados no ostracismo e obrigados a abandonar o ministério. Alguns deles foram até enviados para campos de concentração. Outros passaram a ser varredores de ruas nas próprias cidades onde tinham pastoreado.
E muitos daqueles pastores, fiéis e caídos no ostracismo, iniciaram reuniões secretas em seus lares, correndo um grande risco. Não demorou e os comunistas vieram para dentro da igreja na forma de, entre aspas, novos pastores, nomeados pela polícia secreta. Alguns dos jovens e dos membros mais ativos das igrejas eram levados à sede da polícia secreta à noite. Ali, eram violentamente espancados de um modo que não deixasse marcas. Pela manhã, eram soltos e forçados a prometer que não contariam nada a respeito de tudo quanto sucedera, nem mesmo às suas esposas. Um jovem crente foi convocado à sede da polícia secreta todas as noites, durante 6 meses, para ser espancado. Por meio de vários recursos, os comunistas tentavam que ele contaria tudo o que acontecia em sua congregação. Ele se recusava. A sua esposa notou as ausências noturnas, percebendo também que ele retornava pálido e trêmulo. Ele nunca contou seus sofrimentos para ela. Os mesmos métodos eram usados contra muitos jovens crentes em todo o país. Crentes fervorosos e membros ativos das igrejas eram especialmente procurados pela polícia secreta. Muitos deles não resistiam e se renderam à vontade das autoridades, talvez para permanecerem na congregação. O temor de ser delatado determinava a conduta do indivíduo. Em muitos casos, sabia-se quem era o informante, mas ninguém ousava dizê-lo abertamente, porque a polícia secreta podia alcançar quem quisesse. Isso me faz lembrar a profecia bíblica de que o homem seria traído pelos da sua própria casa. Muitos crentes de outros países não conseguem entender quão astuto e malignos são os poderes das trevas, porque nunca estiveram assentados sozinhos numa cela, completamente impotentes e sem esperança. Não importa quantos livros sejam escritos a esse respeito, somente aqueles que têm experimentado os caminhos e os meios usados para compreender o que Satanás é capaz de inventar para torturar os homens. Nessas sentenças foram anunciadas em 8 de março. As sentenças mais pesadas caíram sobre os líderes de várias denominações. O pastor Vasil Sepkov, representante das Igrejas Evangélicas Unidas. O pastor Janko Ivanov, representante auxiliar das Igrejas Evangélicas Unidas. O pastor Georgi Germev, presidente auxiliar das Igrejas Evangélicas Unidas. Nikolai Mikhailov, presidente das Igrejas Evangélicas Unidas. Cada um deles foi sentenciado à prisão perpétua e ao confisco de todos os seus bens pelo Estado. As suas famílias foram destituídas de tudo, exceto as roupas do corpo. Os demais pastores e eu, membros do Supremo Concílio das Igrejas Evangélicas Unidas, fomos sentenciados a 15 anos de encarceramento. Os pastores John Sodranov, Zachary Raichev e Ivan Jangelov foram sentenciados a 10 anos de encarceramento. O pastor Mitko Matev foi condenado a 6 anos e 8 meses de encarceramento. Ladim, meu irmão, a 5 anos de encarceramento. Ele nunca se rendeu, pelo que levantaram outra acusação falsa contra ele. Os pastores Angel Dinov e Alexander Georgiev receberam liberdade condicional. Angel Dinov foi imediatamente escolhido pelos comunistas para ser o presidente das congregações evangélicas. Durante todo o período de detenção, parece que a polícia secreta estava preparando-o para essa tarefa. Os comunistas sabiam que um ataque externo sobre as igrejas uniria e fortaleceria os crentes, como acontecera em toda a história do cristianismo. Portanto, resolveram destruí-la ou controlá-la internamente. Os comunistas encontraram em Angel Dinov um instrumento bastante condescendente. É claro que ele apoiava fielmente o comunismo. Até hoje, a tática comunista consiste em fechar em algumas igrejas e instalar seus próprios homens naquelas que permanecem abertas.